Olá, meu nome é Sandro Vasconcelos, sejam bem-vindos novamente ao canal Budismo Brasileiro. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Sutra do Lótus. Já fizemos o estudo do capítulo da introdução, do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Hoje daremos continuidade com o capítulo 4, a parábola do pai que reencontra o seu filho. Então, espero que gostem do vídeo e, se gostarem, curtam o canal e se inscrevam. Antes de mais nada, eu gostaria de promover aqui o canal de alguma forma e o trabalho, visando aí que o budismo brasileiro cresça cada vez mais, o projeto se fortaleça. Então há várias formas de você ajudar. Você pode ajudar o canal, o projeto, de uma forma geral, se inscrevendo no canal, curtindo no Facebook Budismo Roda da Lei, e também acessando o site rodadalei.com.br, onde eu coloco matérias budistas com maior profundidade e com ampla bibliografia. Você pode também ajudar financeiramente através do Apoia-se, que está aí no vídeo, e na descrição tem outras formas também de ajudar financeiramente. Então vamos lá para o estudo do capítulo 4 do Sutra do Lótus. Estou usando aqui um texto que eu fiz no meu site, que eu publiquei lá. Foi o trabalho, inclusive, que eu fiz para ser ordenado um monge, quando eu participava da TIB. Foi esse trabalho aqui, resumo do Sutra do Lótus, capítulo por capítulo, que me habilitou a ser monge naquela instituição, naquele momento. Então o capítulo de hoje é sobre a parábola do filho que abandonou o lar e depois reencontrou o seu pai. O capítulo 4 se chama então Abertura de Mente. Então ele é dividido em algumas partes, em 3 partes. É um capítulo que não é tão longo quanto os demais e pode ser resumido de uma forma, pode ser comentado de uma forma mais sucinta. Então a parte 1, os monges anciãos. Ditas suas últimas palavras sobre a suprema iluminação, do capítulo 3, os monges mais velhos da Assembleia, Subhriti Mahakatyayana e Mahamaldigalyayana, se aproximaram de Buda, confessando a este que, antes da exposição do Sutra do Lótus, eles acreditavam ter alcançado o Nirvana. Já eles pensavam que não tinha nada na carreira budista a se percorrer, que já estavam ali no seu grau máximo de iluminação. Porém, eles perceberam com a pregação do Buda, com a ideia dos 3 veículos, os 2 veículos provisórios e o Ekayana, que seria o veículo principal, eles perceberam que na verdade estavam apenas acomodados por todo esse tempo nos veículos provisórios. Esse trecho ele evidencia que o tempo de carreira monástica não garante por si só a iluminação. Então muitas pessoas acham que porque estão há muito tempo numa instituição, elas por si só, apenas por isso, por estarem frequentando há um longo tempo uma instituição, isso já lhes garante uma iluminação, quando que não. O próprio mestre Tiantai, nos seus escritos, fala que existem pessoas que se iluminam quando escutam o Dharma em poucos segundos, eles compreendem na hora, enquanto outros passam a vida inteira tentando compreender e não conseguem, ou conseguem depois de muito, muito tempo. A parte 2, então, propriamente dita, fala da parábola do filho que abandonou o lar paterno. Ouvindo os anciãos, Buda propõe a parábola de um homem que deixou a casa de seu rico pai sem deixar informações de seu paradeiro, preferindo viver em extrema pobreza, mendigando para sobreviver, vagando como pedinte por muitas cidades,
50 anos mais tarde, esse homem aleatoriamente, né, de maneira por sorte, chega a um suntuoso palácio. Então ele se aproxima da construção e vê seu pai, o dono da propriedade, sentado, né, num trono lá com grande pompa e rodeado por súditos. Mas ele não reconhece o pai. Diante dessa visão, o homem foge, temendo ser preso para trabalhos forçados. Então ele vê, né, aquele reino do pai, né, aquele palácio do pai, se assusta, né, com toda aquela, com aquele luxo, com toda aquela pompa ali, com tudo aquilo, com toda aquela, com aqueles súditos que o pai tinha, e ele foge ali porque, como um mendigo, né, temia ser preso e submetido a trabalhos forçados. O pai então viu o filho de longe, né, e o reconheceu. Então ele se alegrou de sobremaneira, pois morria de saudades. Já próximo da morte, em idade avançada, a autoridade procurava uma pessoa para herdar os seus bens, para deixar sua fortuna, né? E ele cogitou então deixar toda essa herança ao seu filho. O pai então cria um plano de reconciliação. Ele ia falando a verdade ao seu filho aos poucos, pois se ele falasse, seria muita informação ali para aquela pessoa que estava na vida e tal, não ia saber lidar com tudo aquilo. Então o pai, ele se propõe a ir falando, né, a verdade ao seu filho de forma gradual. Para isso, então, ele chama dois indivíduos pobres para o trabalho de limpeza do lixo, orientando-os a recrutar seu filho para participar da mesma atividade. Então ele pega duas pessoas pobres e coloca como chefe do próprio filho. Então, passado algum tempo, enquanto limpavam o palácio, o chefe de família, disfarçado com roupas simples, propõe o seguinte ao seu descendente. O pai disfarçado chega ao seu filho e propõe: Bom homem, trabalha aqui, não te vás para outro lugar. Eu te darei um salário especial, qualquer coisa que necessites. Pede-a para mim sem desconfiança. Tu has de me considerar como se fosse o teu pai. Enquanto tu, bom homem, trabalhaste aqui, não incorrestes nem corres em engano ou fraude, ou falsidade, ou orgulho e hipocrisia. Não vejo em ti sequer uma única ação má, como são os defeitos próprios desses outros que trabalham aqui. Página 183, o verso ali, né, K106. Lembrando que a versão do Sutra do Lótus que eu estou utilizando é esta aqui, tá? Da Fernando Tolla e Carmen Dragonetti, que é a melhor versão em português, certo? Então, é nessa referência aí que eu estou colocando do texto. Então, né, o pai, ele vê que o filho é um bom trabalhador, ele está testando também, né, o filho, porque ele não vai dar aí a fortuna para uma pessoa inconsequente que jogaria todo o seu legado no lixo. Então, ele começa testando o filho desde os trabalhos mais básicos, né, começando com a limpeza ali do lixo. Então ele viu que o filho era honesto, então no trabalho, e fala para ele continuar que, né, vai promover o próprio filho, né, que não sabe, né, que é seu pai ainda. Então, aos poucos, o homem pobre foi criando um sentimento familiar para com o chefe da casa, que o manteve no mesmo emprego por 20 anos. Então ele fez aquela promoção, tirou ele do lixo ali e manteve ele no mesmo emprego por 20 anos. Que é um emprego mais, uma espécie de cuidador da casa, ou coisa assim. Considerou um homem de confiança. Ele ficou ali no mesmo emprego por esse tempo. Então eles estavam já íntimos depois desse longo período, a ponto do homem ter liberdade de entrar e sair no palácio. Perto da morte, a autoridade confere ao filho o poder de administrar todas as riquezas. Então vai, né, sempre promovendo, né, o filho, mas ainda sem revelar-lhe a paternidade.
Contudo, o descendente, mesmo em condição elevada, preferia continuar morando no mesmo humilde lugar. Era uma pessoa simples, confuso com sua posição de pobreza, porque ficava assim, não, eu só sou ainda um empregado, né? Posso um dia para outro ser mandado embora e perder tudo. O pai, então, percebendo toda a competência, cuidado e maturidade do filho, resolve, enfim, lhe contar a verdade e escancarar a todos. O filho, sabendo da verdade, né, enche-se de admiração, dizendo a si mesmo: inesperadamente recebi tanto moedas de ouro, riquezas, grãos, tesouros, depósitos de grãos e casas. Página 185, K 108. Então assim termina essa parábola. Daí, na parte 3, Buda explica o que significa essa parábola. Os velhos monges consideraram sua própria situação à luz da parábola. Então, os velhos monges compreenderam que aquilo era para eles naquele momento. Né? Mas é óbvio para todos nós também. O chefe da casa representa o Tathagata, que é o Buda. E os anciãos são seus filhos, que viviam como mendigos. Então achavam que tinham riquezas, mas na verdade viviam como mendigos. Ainda atormentados pelos 3 sentimentos, que são o sentimento da dor, a natureza a natureza do sofrimento, que incitem a mudança, a resistência que as pessoas têm às mudanças na vida, como enfermidades, fim de relacionamentos e amizades, etc. E a natureza do sofrimento que incita em todas as coisas condicionadas. A insubstancialidade, tudo é transitório. Ou seja, as pessoas são atormentadas por esses 3 sofrimentos. A dor pela mudança, que a gente sempre quer manter uma situação constante, mas não é possível porque a natureza está em constante mudança. E a natureza da dor, né? Que é a dor que nós sentimos, emocional e física, e a natureza que tem em si tudo que é condicionado, né? Que todas as coisas são condicionadas, tudo é insubstancial. Então nós interpretamos o mundo como se fosse substancial, como se tivesse entidades eternas, almas, etc. Mas na verdade tudo é uma condição efêmera, né? Tudo é transitório na vida, né? Não há nada que permaneça para sempre e o homem não é eterno nesse sentido como, né, nas outras religiões deístas costumam dizer, né, pregar. Então o budismo ele mostra a realidade em sua crueza e isso acaba aprisionando as pessoas que procuram ilusões para poderem remediar de alguma forma, como uma morfina, esses 3 sofrimentos. Mas na verdade é apenas uma morfina, não resolve o problema. A única forma de resolver o problema é encarar essa realidade como ela é, né? De forma como ela é, e aceitar essas leis da insubstancialidade, da mudança e da dor, que são coisas inexoráveis à realidade. E todos nós estamos submetidos e não temos como fugir disso. O trabalho no lixo significa que o Bhagavan, que é o Buda, né, significa o Bhagavan colocando os monges nos veículos provisórios, que foi o que nós discutimos no capítulo 3. Né? Você pode ir na playlist do Sutra do Lótus, no canal, e assistir os capítulos anteriores. Fazendo-os refletir sobre as coisas inferiores. Então, o trabalho no lixo são os veículos provisórios, que é o budismo, que são os Shravakas e os Pratyekabuddhas, que simbolizam o budismo Hinayana, que é apenas uma primeira etapa dentro da caminhada budista, certo? Satisfeitos com o salário, que é o nirvana individual, que é ensinado no budismo dos veículos provisórios,
acreditavam, conformados, que aquilo já era tudo e que não havia mais nada a se conquistar. Então, eles ficavam satisfeitos com pouco, tanto que existia muitas riquezas superiores e muito mais belas a se conquistar, né? Que é o veículo uno, que é a compreensão da realidade como ela é, e o voto do Bodhisattva, que é bem enfatizado durante os capítulos do, né, dentro dos capítulos do Sutra do Lótus. Porém, acima dos estados provisórios ainda havia o tesouro do conhecimento próprio do Tathagata, que é você se transformar no próprio Buda, que é muito mais valioso que o salário de limpador de lixo. Os monges eram filhos do bem encaminhado, mas tinham inclinação para o pequeno. Então, a toda a potencialidade do homem em ser um Buda, em manifestar compaixão, sabedoria, em seu grau máximo, né, eram negligenciados por esses filhos que preferiam com o pequeno, o medíocre, a vida normal, né, a vida medíocre, ainda em sofrimento e se iludindo, né, de alguma forma, que já eram alguma coisa, quando na verdade ainda tinham uma manifestação de sabedoria e compaixão bem limitados. Né? Ainda não tinham percebido aquele brilho, né? Aquela paixão pela vida, né? Pelos seres, pelo mistério que é o existir, que o veículo uno, né? Que o veículo definitivo proporciona. Então, né, os monges eram filhos do bem encaminhado, mas tinham inclinação para o pequeno, até que em momento oportuno de maturidade espiritual, através da habilidade dos métodos, que foi visto no capítulo 2, ou seja, o Buda não foi falando, né, o pai não falou toda a verdade de uma vez, porque eles precisavam galgar, né, os passos para a maturidade espiritual para poderem ouvir a mensagem principal. Então, quando eles estavam maduros o suficiente, eles receberam um tesouro maior e, de mente aberta, adquiriram a inclinação própria dos Bodhisattvas Mahasattvas. Então, né, saíram do estado de Pratyeka Buddha e Shravaka, os veículos provisórios, e atingiram o estado Bodhisattva, que é o estado de plenitude espiritual. Inesperadamente recebemos, nós que éramos indiferentes, a joia da onisciência, uma sabedoria muito rica, não desejada, não pedida, não buscada, não esperada, não solicitada, obviamente porque somos os filhos do Tathagata. Então eles não esperavam, isso está na página 186, K110. Então a mensagem que esse capítulo, em suma, quer passar é que para a gente não se contentar com o medíocre, e há um caminho aí de expansão da nossa mente, expansão da nossa sabedoria, expansão da nossa compaixão, que é muito maior do que nós acreditamos ser o nosso limite. Então há algo além do limite que nós acreditamos ter. E é na prática budista, nas meditações, nas leituras, na reflexão sobre a vida, sobre o mistério dos seres, do mistério de estar aqui, do mistério de estar vivo, do valor dos seres. Toda essa reflexão, que é a verdadeira espiritualidade, que nos vai levar a esses estados mais nobres, até atingirmos o veículo uno. Então seria isso por hoje. Espero que tenham gostado do tema. E nós vamos aí continuando, né, dando continuidade em breve aos demais capítulos até encerrar todos os capítulos do Sutra. Então, muito obrigado, deixem um like, compartilhem o vídeo nas redes sociais e até a próxima.